Quantas vezes você já ouviu que a Bíblia é um manual de vida, escrito por Deus, especialmente para a humanidade? Essa é a ideia repetida em igrejas, catequeses e sermões, de que cada palavra ali dentro é uma mensagem direta para você. Mas e se eu dissesse que isso não passa de uma ilusão? E se a verdade for exatamente o contrário, a Bíblia não foi escrita para nós? As leis, costumes e ensinamentos tinham como alvo sociedades específicas, com problemas específicos. Mesmo assim, até hoje, líderes religiosos insistem em aplicar, ao nosso tempo, normas e mandamentos que pertencem a um passado distante, tentando moldar vidas modernas, com regras arcaicas. Neste vídeo do canal Derrubando Mitos, vamos revelar como a Bíblia foi um produto do seu tempo, escrita para um povo em um contexto limitado, e não para nós que vivemos séculos depois. Vamos mostrar que, ao contrário do que pregam muitos pastores e padres, esse livro não é uma carta de amor de Deus à humanidade inteira, mas sim um compilado de textos voltados para uma sociedade antiga, que sequer imaginava a realidade que vivemos hoje. Outro ponto essencial é perceber que o Antigo Testamento foi escrito para uma época completamente diferente da nossa. O mundo ainda não era globalizado, não existiam direitos universais reconhecidos, nem ciência estruturada, nem qualquer ideia do desenvolvimento social e tecnológico que temos hoje. Era um tempo de cidades muradas, povos isolados e reis que regiam pequenos territórios. As leis e mandamentos daquele período refletiam justamente essa realidade limitada. Depois de milhares de anos, tudo mudou, até mesmo o próprio povo de Israel já não é o mesmo, não existem mais as 12 tribos organizadas como antes, e a chamada Terra Prometida está dividida e fragmentada por disputas históricas e políticas. O que antes fazia sentido para aquela cultura, hoje se torna impossível de aplicar. Com o avanço do iluminismo e o surgimento de valores modernos, como os direitos humanos, os próprios judeus deixaram de cumprir certas leis do Antigo Testamento. Por exemplo, já não se pratica o apedrejamento de mulheres, de pessoas homossexuais ou de adúlteros. Os sacrifícios no templo desapareceram, e a escravidão, que era permitida e até regulamentada, foi abolida, por contrariar princípios éticos universais. Isso mostra que até os herdeiros diretos dessa tradição perceberam que tais mandamentos pertenciam ao passado e não podem reger o presente. Assim, fica evidente que o Antigo Testamento não se encaixa na modernidade. Suas ordens e leis eram específicas para sociedades antigas, tribais, organizadas em pequenos reinos locais. Tentar impor essas normas hoje é ignorar que elas foram escritas para outra época, com outros problemas, outra visão de mundo e outra mentalidade. Diferente do Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em outro período histórico, e por pessoas com mentalidades já bastante diferentes. Aqui não falamos mais de textos judaicos, mas de escritos cristãos, ou seja, não foram os judeus que registraram essas palavras, mas os primeiros cristãos, que formavam uma nova religião, em ascensão. Por isso, o público-alvo também já não era mais o povo de Israel, mas sim os seguidores de Cristo nos primeiros séculos. Esses textos tinham como centro a expectativa da volta imediata de Jesus e do fim dos tempos. Por isso, sua mensagem era voltada a manter a fé e a esperança dos primeiros cristãos, que acreditavam viver os últimos dias da história humana. Um bom exemplo disso são os livros apocalípticos desse período, como o Apocalipse de João, que anuncia a destruição do mal e a implantação de um reino divino, reservado apenas aos salvos. Esse discurso alimentava a confiança de que a vitória estava próxima e que o sofrimento era passageiro, pois logo Cristo retornaria. Essa expectativa moldou completamente o jeito como eles escreviam. Eles não estavam imaginando que 2 milênios depois ainda estaríamos aqui,
debatendo esses mesmos textos. Eles não estavam escrevendo um manual eterno para qualquer época e cultura, eles estavam escrevendo para sobreviver, para orientar comunidades que acreditavam estar chegando ao clímax da história humana. E, claro, a volta de Cristo não aconteceu naquela época, então, com o tempo, as gerações seguintes de cristãos tiveram que reinterpretar esses textos, adaptando-os para novas situações, novas culturas e novos desafios. Foi nesse processo e não na intenção original dos autores, que o Novo Testamento passou a ser lido como um texto universal e aplicável a qualquer período. Quando entendemos isso, a leitura bíblica muda, ela deixa de ser uma imposição direta para hoje, e passa a ser uma conversa entre épocas diferentes, entre o mundo deles e o nosso, entre os problemas que eles viviam e os problemas que nós vivemos. No fim das contas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nasceram em mundos totalmente diferentes do nosso. São textos escritos para povos antigos, com seus próprios problemas, culturas e expectativas, inclusive a ideia, no caso do Novo Testamento, de que o fim dos tempos estava próximo para eles. Isso não diminui o valor da Bíblia, pelo contrário, nos lembra que ela precisa ser interpretada, não simplesmente lida ao pé da letra. E quando entendemos o contexto em que cada livro foi escrito, conseguimos ler a Bíblia com mais maturidade, mais profundidade e com muito mais honestidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a Bíblia com um olhar mais claro e contextualizado, deixa o like. Compartilha com alguém que pode se interessar e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse tema. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima.